Salve, rapaziada, meu nome é Pedro Quintal Passos, aqui está a Angélica Salvino. Mais uma vez, bom dia. Atendendo a inúmeros pedidos que fizemos a nós mesmos. A inúmeros pedidos que o Pedrinho fez para mim, tô aqui de novo. Eu sou um pidão, tá ligado? A gente vai falar sobre responsabilidade. É um tema que eu gosto muito. A Angélica, ela é fanática por responsabilidade, né? Todo mundo é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Eu já... a gente já discutiu muito sobre isso. Esquecer a sorte, né? A sorte, o destino. O acaso, ele está ali, mas eu não pode posso escorregar numa culpar casca de banana. Mas eu não posso culpar o acaso por todas as escolhas que eu faço na minha vida. Você Todas escolhe não tem como. a todo momento. A todo momento você escolhe. Se eu sigo pelo caminho A, pelo caminho B, sou eu que escolho, eu que estou decidindo. É responsabilidade minha. A diferença é que eu posso escolher errado. É dialética, não? Eu falei certo pelo WhatsApp, é dialética? Eu acredito que sim, não sei, eu nem parei pra ver, pra falar a verdade. Não. Eu falei assim, a contradição de pensamentos é dialética? Eu acredito que seja, não sei. Né, pra chegar num... o Felipe tava me ensinando esses dias o que é dialética. Será um vídeo de dialética, né? São conflitos de argumentos que levam a uma verdade maior que pode ser dialética. Eu não sou o Google, amiguinho, uma pena. Mas tem muita gente que sabe... Aí. Mas tem muita gente que fala o termo dialética e não sabe exatamente o que tá falando, mas como ela tem uma... Por esse motivo, por não saber exatamente do assunto, eu prefiro não comentar. E eu vou ligar o microfone aqui, que ele não estava ligado, mas o microfone do telefone é bom o suficiente para ter captado o começo do vídeo, que falará sobre responsabilidade. Não somos responsáveis pela nossa doença, apenas pela nossa recuperação. À medida que começamos a aplicar o que aprendemos, nossas vidas começam a mudar para melhor. Quanto mais avançamos em nossa recuperação, menos evitamos a responsabilidade por nós mesmos e nossas ações. Aplicando os princípios de recuperação, somos capazes de mudar nossas vidas. Nossa existência adquire novo significado quando aceitamos a responsabilidade e a liberdade de escolha que a responsabilidade implica. Não tomamos a recuperação como garantida. Essa é ótima, né? Vou começar então? Eu vou começar falando o seguinte, por favor. Porque parece, né? Vamos supor, eu não bebo álcool fazem 9 anos. Certo. Pera um pouco. É suscetível a uma caída com bombom, assim, eu comi bombom de licor por engano nesses 9 anos, mas eu não considero uma recaída. Mas assim... Mas você comeu um bombom ou você comeu 10? Não, eu comi a caixa. Não, mas não é uma recaída alcoólica. Peraí, Angélica, não, faz favor. Bombom, tá bom. Vou passar eu só percebi que era bombom de licor no final. Mas eu evito, assim, tudo de álcool, né? Eu não bebo álcool. Mas assim, não me garante, esses 9 anos não me garantem nada. Sim. Porque o importante é o dia de hoje. Claro. Que eu tenho que continuar sem beber o álcool. Você é uma pessoa controlada. O vício está aí. A tendência ao vício está aí. Dentro do seu corpo pra sempre. Não tem como o Exatamente. negócio, entendeu? Mas eu tô no controle. 9 anos não são... Acho que se marcar já são até 10 anos. Eu não tô É o mesmo caso de uma pessoa que tem uma anemia muito forte. Ela vai estar com anemia. Ela tem que sempre estar controlando aquilo, comendo de forma correta, se exercitando de forma correta, para não deixar aquilo virar um problema. Agora você, sem a gente combinar, você falou exatamente o que eu queria que você falasse. Não é a mesma coisa, Jair. Como não? São predisposições... Então, mas assim, são predisposições físicas, não, genéticas, químicas, que seja. É química. Mas tem a diferença de que a adicção, ela é uma doença mental. Também. E quem controla o corpo, geralmente, nem sempre, mas geralmente é a mente, né? A gente somos tudo uma coisa só, mas ela é uma doença mental, então não dá pra exigir... Não, ela é uma doença química que tem aquela predisposição mental, que é aquilo que nós falamos no outro vídeo sobre qual é a voz que você vai escutar hoje. Se é a voz da doença que te traz muito prazer ou a voz da realidade que, por mais que te traga sofrimento, você, vivendo de forma consciente, também se sente satisfeito. Legal. Que tem a responsabilidade do anêmico ingerir ferro, comer beterraba, comer feijão. Então vamos mudar do anêmico, vamos falar do diabético. Se o diabético comer doce, ele vai morrer. Certo, então, mas é isso que eu quero fazer você entender, que é o seguinte, é uma doença mental, é uma doença física mental e
algumas pessoas classificam como espiritual também. Você precisa ter fé para achar que é espiritual, porque o espírito faz parte aqui não, as coisas têm espírito, assim. Os gregos, o espírito era a mente, né? Então... Isso, tem esse conceito bom aí, né? Então, mas assim, como é uma doença, vamos supor que a diabetes, claro que tem a necessidade do pico de insulina, né? Que dá aquele prazer aquele vício e tal. por doce, por comer açúcar, então, né? mas assim, não Toda mulher sente isso, né? Aquela coisa, principalmente na TPM, quando você está muito puta da vida, você precisa de um doce pra dar aquela... Que nem o açaí pra vocês considerariam um doce? Porque pra mim é o doce que geralmente eu Não, consumo. porque eu vivo muito feliz sem. Não, mas assim, pra tu não é satisfatório um açaí como Assim, doce? é satisfatório como um doce, mas, por exemplo, eu vou continuar com aquela minha vontade de comer no chocolate, por exemplo. Porque açaí não é um chocolate. Então, mas assim, é muito diferente, né? Teve gente que entrou em voga um tempo atrás, o chocolatra. Eu sou chocolatra, o chocolate... Assim, é um pouco diferente a abstinência do chocolate para uma abstinência de uma cocaína, né? Vamos supor assim. É um pouco mais forte da cocaína, eu imagino, porque ela vai com mecanismos do cérebro de que ela vai cair numa puta de uma depressão e tal. Até aí tudo bem, mas aí você tá falando de níveis, são níveis de vício. Não é porque você tá num nível de vício alto que a sua forma de lidar seja tão difícil ou tão complexa quanto aquela pessoa que tá no menor. Por que você... Não, uma abstinência de crack não vai se comparar com uma... Por que tu tá achando que a tua doença é melhor que a do outro? Não é melhor. Pô, melhor não, imagina, é pior. Mas não, é uma doença mais fodona. Mas por que tu acha que tu sofre mais do que o outro? Não que eu a sofra do outro é menor? Então, agora é uma questão complicada, mas assim, uma abstinência, uma abstinência de heroína, por exemplo. Uma abstinência de álcool. Bem, a pessoa morre. Sofrer por Já sofrer. Já viu? Sim, o pessoal morre na abstinência do álcool. Sim, mas sofrer por sofrer. Mas eu nunca fui viciado nesse ponto de álcool, né? Meu problema era o excesso de uso contínuo. Porque então eu não consigo saber como é ter aquela mão tremente de manhã. Certo. Pra ter aquela... Porque a pessoa... Às vezes, assim, é necessário uma intervenção médica com uma dose de álcool para a pessoa não morrer. Sim. Que o corpo já tá extremamente viciado naquilo. Compreende? Imagina, é uma porra do... Tá, mas você já tá chegando no estágio terminal de uma doença, por exemplo, quando não tem o que fazer. E aí a pessoa pelo teu ponto de vista, a pessoa foi responsável de levá-la até aquele... Sabendo que ela já estava no vício, ela continuou trilhando aquele caminho. Então, entre os caminhos A e B que você tem pra escolher, você escolheu o caminho de... Vou para o vício, vou me jogar nele, ponto, e acabou. É um direito dela, né? Mas exatamente. Assim, vai fazer muita... É foda porque... É um direito, mas é um direito, mas não é um direito também, sabe por quê? Como que não? Cadê a liberdade? Não, mas aí... A liberdade de escolha... Então, mas não é porque não é um direito? Implica em responsabilidade quanto às escolhas feitas. Faz muita gente sofrer por perto, né? Então, mas aí é foda, né? Então. É a mesma coisa assim, o suicida tem direito de se matar? Tem o direito de se matar. Porra, e tua mãe, né, amigo? Pô, tua mãe é uma questão de consciência. Eu não posso julgar a dor da pessoa que decide por tirar Não, se matar vida. É brincadeira, Angélica, porque é uma puta de um narciso, é um egocêntrico do caralho. Eu não conheço a pessoa, a gente não sabe do que não dá. O mundo não é bom. Tu falou com todos os suicidas do mundo? Não, né? Então, peraí, claro que não. Tu sabe dizer a dor da pessoa. Não, é complicado julgar. Mas é uma pessoa que tá numa doença. Já começa assim, todo suicida é doente mental. Não sei, tem que fazer tem que ter uma... eu já dei uma olhada nisso daí, não tem. Porque, porra, a natureza, ela te leva a uma pulsão de vida. Tem pulsões de morte, mas assim, se matar, ela é uma doença mental. Não tem como, sabe? Pode ser uma escolha filosófica, uma saída elegante da vida, né? Eu não lembro qual era o filósofo que falava que a última questão da filosofia é se matar ou não, mas na última análise, quem chega no ponto, discutir é uma coisa, pensar é uma coisa, cogitar é uma coisa, já são problemas muito grandes. Outra, sim. Se matar é uma puta do... Não tem uma pessoa sã que vai se matar. Pode ser uma eutanásia, ou então tu ter já 100 anos de idade. Então pode existir condições sãs que a pessoa se mate. Como, por exemplo, uma pessoa que, não consegue se mexer, vive dependente de aparelho pra viver. É uma eutanásia, e aí ela queira morrer. É uma pessoa doente?
Em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Não tô falando fisicamente. Não, mas uma pessoa que não quer mais dar trabalho dela... pros outros, que tá cansada de ter sua vida presa a um aparelho, ela é uma pessoa doente? Que ela queira abreviar a vida dela? Porque ela não está vivendo do ponto de vista dela. Eu mais novo, eu tinha um apego à ideia romântica do suicídio, não pra mim, mas pros outros, porque assim, muitas pessoas interessantes se mataram. Eu não concordo com o suicídio, eu só estou te falando que é muito complicado julgar sem conhecer a história de vida do outro. É isso que todo mundo faz todo dia, a gente julga a todo momento, a gente não sabe o que o outro está passando. Eu acho que assim, vai, é a mesma coisa do Joelma, tu pode não saber o caso, mas assim, foi um prédio que pegou fogo em São Paulo, e as pessoas começaram a voar pela janela. Porque não queriam morrer queimadas. Porra, mas aí é um bagulho, né? Aí tu, sabe, então, tu não quer morrer queimado, parceiro. Aí viu como você está se contradizendo? Essa pessoa pode ser considerada uma pessoa suicida, mas ela, na verdade, ela acabou se matando porque ela não queria morrer de outro jeito, de um jeito pior que seria queimado, e preferiu se matar. Eu vou tentar adequar um pouco mais o meu discurso. Uma pessoa que se suicida supostamente consciente de que tem muita gente, esse mundo não, o mundo não me entende, ou então não faz sentido, sei lá, não tem sentido pra ele. A gente não sabe, cada um tal. Mas aí talvez não seja a responsabilidade da pessoa de criar um sentido individual. Mas e se ela não quer criar um sentido individual? Qual é o teu direito de querer que o outro tenha a obrigação de criar um sentido para aquilo? Viva sem sentido. Porque assim, eu acho que a religião e Deus, ela é muito... foi uma solução coletiva muito inteligente para essa resposta. Né? Qual que é a minha responsabilidade de fazer que o outro veja o mundo como eu vejo? Angélica, eu não sei quantos anos você tem, mas assim, eu, mais novo, eu tinha esse posicionamento de achar que o suicídio é uma coisa... Não é defendido, não é o que você está fazendo. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando qual que é o seu direito de querer que o outro pense como você. Mas isso é a última análise da vida ou morte, não pode... Mas ela está fazendo o julgamento dela. Talvez seja, se dando certo, talvez seja a única solução que não dá para tu se arrepender. Tu vai levar uma pá de gente junto, porque viver com uma pessoa que cometeu o suicídio não é nada fácil. Eu só estou te falando ela pode ter uma outra... É complicado julgar a forma como o outro enxerga a vida. Mas assim, porra, o rico, o milionário, em países ricos tem muito mais casos de suicídio que em países pobres. Tudo bem, mas pessoa, você tinha um caso de extrema miséria, a pessoa tá num cárcere privado. Aí é outro não é que eu tô falando, né? É muito complicado falar desse tema quando a gente não conhece a história de vida de cada pessoa. Por isso que é recomendável para pessoas, principalmente depressivas, que têm tendência ao suicídio, fazer um acompanhamento psicológico. Psiquiátrico, né? Que aí vai auxiliar a lidar com essa situação. Já viu aquele... Agora, debater isso aqui é um negócio muito banal, aí vai sair do nosso tema, que é a responsabilidade, que a gente já não tá mais falando. Não, mas é a responsabilidade sobre a própria vida. Porque o adicto, ele tem uma tendência suicida muito grande. Angélica, pode não ser pelo excesso da dosagem da substância, mas por dirigir, se dirigir não beba, sabe, ele se coloca em situações de risco. Mas ou pode ele não ser sendo suicida. Ou ele está sendo suicida? Está tendo comportamentos de não exatamente de suicídio. Assim, uma pessoa que vai fazer uma roleta russa com o carro, ela é uma suicida ou não? Fazer roleta russa com o carro? Não dá pra fazer roleta russa com o carro. Como que é passar o semáforo no vermelho sem olhar se tá verde ou não? Tá, mas a pessoa não tá fazendo isso querendo saber se vai ser atingido ou não. Ela simplesmente quer atravessar porque ela não quer parar no semáforo. Não, tu não entendeu o que eu tô falando. Assim, tem um caso de umas pessoas que elas querem ter emoções e elas passam pelo... se chama roletar. Tá. Ou então uma roleta russa com um revólver, né? Sim. Tudo bem, você coloca uma bala só, gira no tambor e tal. Ela é uma pessoa suicida ou não? Ela pode não ser um suicida ativo. Tá chegando muito próximo. Mas ela tá se expondo a comportamentos de risco. Ela tá buscando por adrenalina. Sabe o que eu vou fazer? É uma pessoa viciada em adrenalina. Eu já fiz isso com a minha moto. Eu já fiz isso com a minha moto. Eu tinha uma moto, eu pegava a minha moto, eu ia roletar o semáforo, mas além de eu roletar o semáforo, eu tinha uma mania de contar até 30 de olho fechado. Uhum. O que é uma burrice extrema. Eu fechar e eu podia atingir um terceiro, né? Mas a diferença de um suicida é que o suicida, ele quer se matar. Não necessariamente essa pessoa que está brincando com a própria vida, ela tem como objetivo final acabar com a vida. Ela quer passar pela experiência, pela adrenalina de viver ali no risco.
Então, os fins, nesse caso, não justificam essa pessoa, não caracterizam essa pessoa como uma suicida. Porque o objetivo dela não é morrer. Diferente de um suicida. O suicida, ele quer morrer, ele quer acabar com a vida. Uma pessoa que está nessa situação que você está falando, ela está querendo experimentar aquela adrenalina do tipo, tô colocando minha vida em risco, mas eu vou sobreviver. Porque, no fundo, quando a pessoa arrisca assim, ela não quer morrer. Ela quer passar pela adrenalina, passar por aquele furor pra sobreviver. Tá brincando com a própria vida. Pode ser, mas assim, certo ou errado? Ou você fez isso querendo morrer? Essa questão de fechar os olhos. Eu não tava pensando nem em morrer, nem em me divertir, eu não tava pensando em porra nenhuma, eu tava loucão andando de moto. Então, mas você tava querendo sentir a experiência. Eu não consigo nem identificar qual que é o motivo, na verdade. Nossa existência adquire novo significado quando aceitamos a responsabilidade e a liberdade de escolha que a responsabilidade implica. Não tomamos a recuperação como garantida, foi onde eu terminei ali, porque onde eu pausei, na verdade, a reflexão pra gente continuar, porque nada me garante, né? É muito comum eu falar, eu estou limpo a blá 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 blá, que nada me garante, porque o importante é o dia de hoje. Exato. E assim, os dias de hoje sendo mantidos, o futuro será mantido, porque o futuro é uma sucessão de momentos presentes, né? Se você quer ser feliz no futuro, tente ser feliz agora, porque esperar ter um filho, esperar ter um namorado, esperar ter uma casa, esperar ter uma viagem pra... Você não vai chegar lá, o bagulho não vai dar certo. Tem que ser feliz agora. Porque pode acontecer que não dê certo, né? Você criar muitas expectativas esperando que aquilo dali seja a sua felicidade, pode ser um caminho muito complicado. É melhor ser feliz. Então, mas esse é o problema da droga, às vezes é o seguinte, né? Então, como eu só tenho o momento presente, o futuro a Deus pertence, o diabo vai guardar, eu vou usar agora... Mas é aquela questão, se você quer aquela sua satisfação agora, ou se você quer ter a oportunidade de construir um futuro. Ou de saber que você sobre hoje pode ter um futuro muito melhor do que você se afundando na droga. Eu acho que também as pessoas podem estar num presente tão desesperador, por exemplo, uma guerra. Uma guerra é foda, né? Tipo, os kamikazes, eles tinham uma situação extremamente angustiante. Pegar um avião e se lançar em direção... Porra, muito angustiante, Angélica. Não vem Tu já passou por isso? Eu não vou falar. Então não é angustiante tu pegar um avião eu não e se jogar em cima... Pô, tu precisa passar por isso pra saber que é angustiante? Não, na minha visão é angustiante, mas pra pessoa que tá ali naquela situação, será que é? Será que pra ela não é uma questão prazerosa? Se matar pelo seu país, pela pátria? Por mais que tenha um... Não, é angustiante pra caralho. Imagina, claro, pra todos eles. Pra todos eles. Tanto que eles eram... Você tá afirmando algo que você não sabe, mas tudo bem. Mas assim, acho que é assim que se forma um conhecimento, através de... Você imagina algo e você vai depois correr atrás... Porque assim, muitas coisas ajudam a... Os kamikazes, eles estavam muito alucinados de metanfetamina, né? Isso é um bagulho, eles estavam fumando pra caralho aquela droga do Breaking Bad lá, né? Pra fazer aquele ato, né? Não sei te dizer, não conheço. Ou na Guerra do Vietnã, os soldados americanos num lugar longe de casa, fumando maconha pra caralho, pra tentar escapar da realidade, né? E assim, às vezes uma pessoa que tá fumando crack na Cracolândia, ela tá numa situação meio que de guerra, né? Não de guerra, mas de miséria, de tal. Mas ela tá e ela pensa, eu não tenho um futuro, eu não tenho esperança. Mas, geralmente, quando a pessoa tá naquela situação, é porque ela já abandonou uma situação confortável em casa em detrimento do vício. Ou então ela fugiu de uma situação de abuso, uma situação de violência. Pode ser, é difícil você julgar muitos casos... Porque cada caso é um caso, mas você não queira me dizer que todo mundo que tá ali saiu da miséria, porque não é uma verdade. Não é uma verdade. Até porque se chegar todo mundo e falar, você não sabe de onde eu vim da lama. A mãe vai olhar pra ele e vai falar, amigo, você veio da lama é o caralho, galera. Exatamente. Então entendeu? Você, eu troquei sua fralda. Exatamente, você querer romantizar todo mundo ali como se viesse ali da miséria. E a única... Tá criando uma miséria. E o único lugar que ele poderia ir era pra aquilo, por favor, né? Não, você tá desmerecendo um monte de histórias de superação que existem aí a todo momento... por conta de meia dúzia de gente que se rendeu a um vício. Ou que só via aquilo como alternativa. E também vai ter os casos das pessoas que foram abusadas, que vieram de lares desestruturados, que você vai ter casos de pessoas abusadas que não conseguiram esse caminho.
E vai ter casos de pessoas abusadas que, por uma dificuldade de lidar consigo próprio, Claro. elas Caso, foram... é o que eu falei, cada Você caso vai ver a pedofilia, é um caso, por exemplo. A pedofilia ela é muito mais... Esqueci o termo. Mas assim, os pedófilos geralmente foram abusados na infância. O que não vai justificar. Né? Eu fui abusado na infância. E aí vou abusar de outra pessoa. Mas assim, tem aquele... Né? Isso é verdade. Caso. É verdade? Baseado no quê? Pô, Angélica, tu Me nunca dê viu fontes, dados e... Não, mas me vê os casos. Será que eu é não tenho isso um papel agora aqui, mas então, assim, é complicado, grande parte, né? não é que são todos os pedófilos, mas assim, uma grande parte dos O que eu pedófilos entendo é que isso eles é um, são é um abusados na distúrbio. infância. Isso não é sei uma te coisa, dizer. é uma bola de neve. Isso é um distúrbio. Muitas vezes a Já pessoa existe. que pratica o que hoje em dia chamam de bullying, ela também, sabe, ela é uma... Não vamos entrar nesse tema, porque hoje em dia o que é considerado bullying de verdade, o que o pessoal hoje em dia considera bullying é muito diferente. Uma coisa é uma pessoa que apanha na escola. Mas vamos lá, assim, por uma pessoa ter autoestima, ela não tem que ter sido estimada antes por alguém ou não? Não necessariamente. Acho que dá pra ela se criar do nada, uma força interna... Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Eu já fui muito zoada na infância, não necessariamente considero bullying, mas vai ter muita gente que vai falar que é bullying. E nem por isso eu caí, me afundei, tipo, ai, as pessoas não me amam, as pessoas não me querem, ai, eu era só zoada. Não, muito pelo contrário. Então, eu usei no colégio, na verdade, eu era muito mais o agressor e o defensor dos pequenos agressores. É por isso que é muito difícil eu olhar o mundo com a forma como eu enxergo a vida, porque eu enxergo a vida de uma forma muito diferente do jeito que você enxerga, do jeito que o outro enxerga. Então, assim, tem pessoas que podem se afundar passando pelo que eu passei, e tem outras que não. Não é porque tu sofreu, alguém aí te chamou de gordinho, ou de sei lá o que porra que foi, que tu vai pegar uma arma e tu vai sair matando. Exatamente. Porque não tá da hora esse negócio aí, né? Vamos às reuniões, assumimos a responsabilidade, vamos às reuniões regularmente, partilhamos com o recém-chegado, né? Nos envolvemos com o grupo, aceitamos a responsabilidade. Eu tenho muita dificuldade isso de me envolver com o grupo, porque é uma questão minha, eu não combino muito as coisas com ninguém. Agora, as pessoas estão vindo aqui em casa para fazer os vídeos, então tem um motivo e tal. Eu gostaria de ser uma pessoa que se reuniu para ver futebol. Sinceramente, eu queria ser assim, não sou como eu queria ser, né? Eu tenho outros interesses. Mas assim, o grupo, depois de muito tempo, ele está se tornando algo familiar. O que não é a realidade de muitas pessoas. As pessoas, às vezes, elas não têm nenhuma família, ou tem uma família completamente, e aquela se torna a família dela, né? E é muito, muito bonito isso, na verdade. À medida que aprendemos como praticar efetivamente os princípios espirituais em todas as áreas de nossas vidas, a qualidade de nossas vidas melhora. Só por hoje, utilizando as ferramentas espirituais que tenho ganho em recuperação, tenho vontade e sou capaz de fazer escolhas responsáveis. Você fica livre para você falar mais alguma coisa que você queira. Também tem a liberdade de não falar nada se você não quiser. Não, eu acho que as pessoas, quando elas entenderem que elas possuem responsabilidade do destino, ela é muito mais fácil. Não que seja mais fácil, mas é agir de forma mais consciente. Mais competente, mais prático. É mais prático, porém isso pesa mais, porque... Pesa pra caralho. Porque se a gente escolhe um caminho errado, é bem complicado assumir 100% da responsabilidade. Tipo, se eu cheguei aqui foi porque eu decidi, isso é pesado. É muito mais tranquilo jogar a culpa pra um terceiro, um Deus... Deus é foda, né? Jogar culpa a Deus é ótimo, né? Porque ele é infinito, né? Cabe tudo. Sei lá, foi Deus que quis, hein? Se ele me deu livre-arbítrio, eu escolhi, foi eu que escolhi, na verdade, então... E Deus cabe tudo, né? Deus e diabo cabe tudo, né, mano? Eles são forças... coisas. Então, Angélica, agradeço por você ter vindo aqui mais uma vez. Obrigada. Vou pedir agora um beijinho na minha bochecha, porque da outra vez foi... agora é você. Pronto. Que carinhosa essa Tchau. Firmeza. Se inscreva no canal. Clica no sininho. Angélica, fala assim, se tu falar de novo eu clico, hein, mano. Tchau.